A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Atos 18, versículo 18. Imagine você é um judeu. Entra um homem na sua sinagoga e diz o seguinte: eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que você pensou a respeito do Messias estava errado. Porque o Messias, eu vim lhe dizer, ele já nasceu, ele é Jesus de Nazaré. E tudo aquilo que você pensava do Messias está errado, porque Jesus mostrou que o Messias era diferente. Como você reagiria? Esse era o desafio dos primeiros cristãos. Eu vim dizer para você que Jesus, nascido de Maria, que nasceu na cidade de Belém, que se criou na cidade de Nazaré, que estabeleceu o seu ministério em Cafarnaum e que morreu em Jerusalém, ele é o Messias. Como que o Messias, que nós esperávamos que fosse o Redentor de Israel, morre crucificado nos arredores da cidade, num lixão? Pois era essa a dificuldade que tinham os primeiros apóstolos quando eles diziam que Jesus é o Cristo. A primeira grande tarefa era dizer que ele era uma reorganização da ideia que as pessoas tinham do Messias. E a segunda era dizer que eles tinham que pensar o Messias como Deus encarnado. Isso provocava nos judeus, tinha que provocar nos judeus um repensar completo de quem Deus é. Porque na mensagem cristã, e aqui está o sentido mais completo do versículo de número 28, Apolo, o texto diz que disputava, debatia vigorosamente com os judeus. Claro, ele debatia vigorosamente em debates públicos, provando pelas escrituras que Jesus é o Messias. E o debate estava exatamente nisso. Como é que eu provo que ele é o Messias para uma comunidade que tem essa ideia de Messias e uma comunidade que jamais vai admitir que ele é Deus que se fez carne? E aqui está o cerne da pregação cristã. O cerne da pregação cristã é que Jesus é o Cristo e Jesus é Deus. Jesus é a encarnação do Cristo judaico e Jesus é a encarnação de Deus. Jesus não é apenas o enviado de Deus, Jesus é Deus. Essa é a pregação cristã. Qual é o filtro que nos faz entender e compreender Deus? Jesus, o Cristo. Tanto que em 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19, Paulo diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a humanidade. Então, quando nós pensamos em Deus, nós temos que olhar para Jesus, e Jesus é a forma que nós entendemos Deus. Então, quando a gente olha para Jesus, ele era homem, no mais absoluto senso da palavra. Jesus era homem porque ele foi fraco, porque ele se fadigou, porque ele teve momentos de euforia, porque ele teve tristeza, porque ele teve fome, porque ele foi esperançoso em alguns momentos e teve momentos de tão grande depressão, de tão grande angústia, que o Evangelho diz que um momento de Jesus de tamanha tristeza, ele disse: minha alma está angustiada até a morte. Agora, ele é homem completamente, mas é Deus que se fez carne. Em todas as experiências humanas, experimentou o tempo e o espaço, com todas as limitações que
Eu e você sofremos, Cristo se sujeitou. Deus entre nós, Deus feito carne. Coloque-se na posição de um judeu, coloque-se na posição do mundo antigo. Alguém chega para você e diz: olha, Deus encarnou, assumiu a nossa humanidade, viveu a nossa humanidade, e mais, morreu. E morreu nos arredores sujos de uma cidade entre dois ladrões. E quem ordenou a morte dele foi o preposto do Império Romano, um homem chamado Pôncio Pilatos. E quem conspirou a morte dele foram os religiosos. Imagine a sua cabeça. Mas nós temos boas notícias. É que quando nós olhamos para Jesus, a gente vê Deus. Porque o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz: nunca ninguém viu Deus. Está escrito na Bíblia: nunca ninguém viu Deus. Então como é que eu posso ver Deus? A única forma de eu compreender e ver Deus está escrito ainda no Evangelho de João 1 e 18, que o unigênito do Pai, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então nós só temos uma maneira de compreender Deus. A única maneira de que nós temos de compreender Deus é olhando para Jesus, porque Ele encarna Deus. O que fazemos tem profundas implicações com o que somos. E eu, quando olho para os atos de Jesus, eu posso perceber quem Deus realmente é. Quando eu olho para os atos e para a vida de Jesus, eu consigo compreender quem Deus é. Porque Ele me chama a refazer a ideia de Deus. Por exemplo, tanto nos atos, nas ações positivas, como na minha percepção negativa daquilo que Jesus fez, eu vejo Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Certa vez Jesus olhou para um paralítico que desceram com cordas até ele, na cidade onde ele trabalhava, que se chamava Cafarnaum. Desceram um paralítico por cordas até onde ele estava. E Jesus, olhando para esse paralítico, disse a ele: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. A multidão se escandalizou. E se escandalizou porque na lista das prioridades das pessoas, perdão de pecados não era o mais importante. O mais importante era dizer a um paralítico: levanta-te e anda. E o que é que Cristo quer dizer quando Ele, ao invés de dizer levanta-te e anda, diz: perdoados estão os teus pecados? Que na lista das nossas prioridades, que Deus vê a lista das nossas prioridades muitas vezes diferente do que nós vemos. A maneira como você vê a sua lista de prioridades pode estar errada. Existia na alma daquele homem uma carência primeira, antes da outra. Por mais gritante que fosse aquela, qual é a carência que aquele homem tem? De resolver os dilemas espirituais que o afligem, que o torturam. E ele precisa ser liberto dessas questões. E aí Jesus diz: filho, perdoados estão os teus pecados. O povo ao redor se escandaliza e diz: quem pode perdoar pecados na terra senão Deus? Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te e anda. E o paralítico saltou e saiu andando. Ele refaz a nossa ideia de Deus sobre, por exemplo, as prioridades. Você acha que a sua prioridade é física, e eu quero dizer para você que você diz: eu tenho carências, e Deus está vendo outras carências que talvez você nem queira admitir. Quer ver outro exemplo? Jesus entra num tanque chamado Betesda. Os judeus difundiram entre eles uma superstição, como é muito comum. Não é típica só do judaísmo, não. Em todas as religiões são férteis em superstições. Difundiram entre eles uma superstição. Qual era a superstição? De que vez por outra um anjo vinha e mexia as águas de um tanque que havia lá. E o primeiro que pulasse nas águas era curado de toda a doença que tinha. Ora,
Basta qualquer pessoa com o mínimo de senso crítico para ver que isso é um sistema perverso. Isso é um sistema extremamente perverso. Como? Uma corrida em busca do milagre, em que o primeiro é o que é curado. Isso é cruel. Cruel com o doente, cruel com os mais necessitados. Mas como transformar a fé numa luta pela sobrevivência do mais forte, numa espécie de evolução espiritual, de um darwinismo espiritual? Não pode. Está errado. Um anjo entra num tanque e uma vez por outra mexe as águas, e o mais esperto, o mais hábil, o mais capaz pula na água e é curado da sua doença. Está errado. E Jesus entra no tanque e ele sai em busca de um homem que está nesse tanque há 38 anos. Claro, ele era um homem pobre, doente, paralítico. Quando que esse homem iria entrar nas águas? Nunca. E ele vai na direção desse homem e diz a esse homem: levanta-te, toma a tua cama e vai embora para casa. Desmonta uma lógica religiosa perversa. E eu quero dizer aí que é exatamente isso. Ele refaz a nossa ideia de Deus, porque na religião, tanto judaica como nas religiões, todas as religiões, inclusive o cristianismo que depois se desenvolveu, a lógica qual é? O mais esperto, o mais santo, o mais hábil, o mais obediente, o mais capaz é o que recebe o seu milagre. O que tem mais fé é o que recebe o seu milagre. E no tanque de Betesda, Jesus ensinou exatamente o contrário. É o mais carente, é o que menos tem possibilidade. E eu tenho boas notícias para você. Refaça a sua ideia de Deus. Você que se sente o último dos últimos, você que se sente o mais inábil, o mais incapaz, o menos esperto de todos, pois Deus olha para você e olha sem fazer nenhuma distinção entre aquele que é mais santo, que mais obedece e que mais cumpre. Essa semana, estudando a Bíblia, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha percebido. Interessante. Como a Bíblia é um poço de sabedoria. Vocês sabem qual foi a pessoa com quem Jesus mais conversou? O mais extenso diálogo que Jesus teve na Bíblia. A pessoa com quem ele mais conversou extensamente na Bíblia, registrado na Bíblia, foi com uma mulher, na beira de um poço, no poço de Jacó, a mulher samaritana. Interessante. Porque ele era judeu e ela era samaritana, e historicamente judeus e samaritanos não se davam. Por que essa conversa tão longa? O que está embutido nisto? Está embutido que para Deus não existe mais a diferença entre macho e fêmea. Não existe mais a diferença de gênero entre homem e mulher. Não existe diferença entre santo e pecador. Não existe diferença entre judeu, samaritano, judeu e gentil. Não existe mais a diferença entre uma cultura patriarcal dominante e uma cultura de mulheres submissas. Não existe mais essa diferença. Deus olha a todos igualmente e lida com todos com a mesma atenção, sem fazer distinção. Isso é lindo. Quer dizer, toda a ideia que você tem de Deus começa a ter necessidade de ser refeita, ter necessidade de ser reorganizada na nossa cabeça. Quem é Jesus? Ele é o Messias, mas ele é Deus que se fez homem. Para quê? Para que olhando para ele nós refaçamos, a gente dá um reset na nossa cabeça da ideia que nós temos de Deus. Como que a gente lê a Bíblia? Eu leio a Bíblia agora através de Jesus. E quando eu leio através de Jesus, eu tenho que me lembrar que Jesus ia entrar na terra dos samaritanos. Os samaritanos proibiram, e Tiago e João, que são chamados na Bíblia de Boanerges, os filhos de Boanerges, Tiago e João pedem a Jesus que mande fogo do céu e consuma todos os samaritanos. Claro, se Deus fez isso no Antigo Testamento com um cara que nem era tão importante, chamado Josué, por que não vai fazer no Novo Testamento com ele, que é o Messias? Se lá no Antigo Testamento arrasou com uma cidade inteira, arrasa agora. E Jesus olha para eles e diz: não, isso não é, vocês nem sabem de que espírito vocês são.
Por quê? Porque ele estava nos mostrando que agora tem uma outra lógica de compreender Deus. E a lógica de compreender Deus está escrita em Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48. Que trecho lindo e especial da Bíblia, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai, porque o Pai não mais é seletivo em distribuir as suas bênçãos. O Pai derrama chuva sobre justos e injustos e faz o seu sol vir brilhar sobre maus e sobre bons. Se vocês amarem apenas os que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, ajam com a mesma perfeição que agiu Deus, que é o Pai Celestial. Nós temos em Cristo que refazer a nossa ideia de Deus, refazer a nossa ideia de Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus encarnado, Ele se fez gente, Ele se fez pessoa, para que nós pudéssemos entender Deus, não apenas como um Deus que está longe e distante. Portanto, quando eu faço a seguinte afirmação, por exemplo: Deus é amor. Como que eu sei que Deus é amor? Da onde eu tiro essa ideia de que Deus é amor? Isso é uma afirmação absoluta, categórica. Deus é amor. Ora, se eu não tiver a pessoa de Jesus para entender essa frase, ela é apenas uma divagação. Deus é amor. Eu entendo que Deus é amor porque Cristo amou. Andou aqui na terra fazendo bem. Andou aqui na terra distribuindo o seu amor sobre todos. E nos mostrou que a glória de Deus é amar. Ora, Deus só age para a sua própria glória. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Tudo que Deus faz é para a sua própria glória. Mas qual é a glória de Deus? A glória de Deus é amar. A glória de Deus é amar. Qual é a glória do dinheiro? O dinheiro tem uma glória. A glória do dinheiro é o acúmulo e a multiplicação. Quem quer ganhar dinheiro só tem duas coisas em mente: juntar ou fazer o dinheiro render mais dinheiro. A glória do dinheiro é o acúmulo ou a multiplicação. A glória de Deus é amar homens e mulheres para a liberdade. A única coisa que Deus quer, a única desejo que Deus tem no coração é amar. Porque o texto da Bíblia diz que Deus é amor. E como que eu sei que Deus é amor? Por causa de Jesus. João 3,16 diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que eu sei que Deus ama? Porque Ele deu o seu Filho. Ele encarnou no seu Filho. Portanto, eu olho para Jesus e tenho que dizer que Jesus encarna o amor de Deus entre os homens. Vejam bem, os discípulos todos nutriam a ideia de que Jesus era um líder político. A mãe de um deles foi lá pedir para Jesus: olha, Senhor, quando o Senhor estiver no poder, arranja um ministério para o meu filho e um ministério para o outro, para um sentar do lado do outro. Entendeu? Eles tinham essa ideia de que Jesus ia ser um líder político. Jesus morre.
Imagine aqui a memória a memória desses discípulos. Ele morre, Maria Madalena entra na sala e diz: o Senhor vive, o Senhor ressuscitou. Se você fosse discípulo de Jesus, eu tenho certeza que você teria embarcado num sebastianismo. O Senhor voltou. Lógico que ele vai voltar agora. Quer dizer, ele morreu, volta espetacularmente, esplendidamente, para fazer o quê? Para vingar aqueles que o mataram. Não foi Pôncio Pilatos que o matou? Não foi Herodes que mandou matar? Não foi o poder imperial de Roma? Jesus ressuscitou, lógico que ele vai vir com poder de vingança. Ele vai nos vingar, ele vai se vingar, ele vai vingar Israel. Lógico que essa ideia estava na cabeça deles. E como que Jesus volta? Qual é a ressurreição? Qual é o poder da ressurreição? O Cristo ressuscitado ensina o quê? Aos discípulos: vingança. Vamos agora arrebentar? Vamos agora tomar o poder? Agora sim é a hora de tomar o poder? Não. Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Façam o bem, levem boas notícias para as pessoas, curem, levem cura para as pessoas. É o contrário do sebastianismo, é o oposto da expectativa de um Dom Sebastião. Ele não é um Dom Sebastião, é o mesmo Jesus, porque em Hebreus 13:8 está escrito: ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A mesma doçura quando ele andou aqui na terra é a mesma doçura dele depois de ressuscitado, e é a doçura com que ele está no céu, e a doçura quando ele voltar para reinar aqui na terra, porque ele é o mesmo, porque ele é amor, porque não existe nos lábios de Deus outra expressão senão a expressão de amar, e a gente só conhece isso na pessoa de Jesus. Portanto, Jesus é a redenção de Israel. Ele nos redime do quê? Ele nos redime dos processos odiosos que estão dentro de nós. Ele nos redime mostrando para nós que o mal não vence o mal com o mal. Qual foi a última grande tentação de Jesus? A maior de todas as tentações. Para mim, a maior de todas as tentações de Jesus, sabe o que é? É quando eles estão no pé da cruz gritando para ele, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Haja como nós esperamos que você deveria agir. Jesus não venceu o mal com uma força contrária ao mal. Jesus venceu o mal com uma outra força, diferente da força do mal, que é a força do amor. E a notícia que eu tenho para você é que só existe uma maneira de você ser redimido. Eu aceito Jesus na minha vida significa dizer: eu aceito ser uma encarnação do amor como ele foi aqui na terra. Todos os que amam são nascidos de Deus. Está escrito em 1 de João capítulo 4, versículo de número 12. Todos os que amam são nascidos de Deus. E como amar de verdade, erradicar essa maldade que está no coração da gente, é quando a gente aceita a vida de Jesus dentro de nós. Senhor, graças te damos por cada momento, cada instante, cada palavra que ouvimos, cada mensagem renovadora e mais ainda desafiadora para a nossa fé, que nos convoca a assumirmos determinadas posturas que com certeza farão com que a nossa vida seja mais brilhante, mais bonita, mais nobre, mais enriquecida.
que o teu nome, Senhor, seja exaltado na vida de cada pessoa e cada um possa ter, a cada dia, um encontro real, significativo, profundo contigo. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus. Amém.